Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Na lição de jovens do quarto trimestre, nós estamos estudando sobre a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Chegamos à lição de número 7 e simplesmente essa lição ela é muito convidativa, muito importante, cheia de informações gloriosas que você, professor e aluno da escola bíblica dominical, precisa estar atento. Fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Iremos seguir a nossa forma de abordagem, iremos fazer um exegese do texto bíblico, depois nós iremos ver a coerência bíblica e teológica do conteúdo do comentarista, e aqui eu peço que você esteja bem atento a essa parte. Nós traremos o conhecimento proposto e significados de alguns termos importantes aqui, em especial também sobre o significado dos 70 dentro de todo esse assunto, e por fim, nós aplicaremos na conclusão em como nós podemos aplicar esse conhecimento adquirido para o meio em que a gente vive, ou seja, para que ele serve para mim nos dias de hoje. Então, eu te convido a ficar conosco até o final. Esse é o canal EBD Sim Senhor, o canal 100% nordestino, paraibano e campinense. Nessa lição, nós iremos destacar como é único e raro o ministério profético no Novo Testamento, definir a questão do ministério no Novo Testamento, a diferença do ministério do profeta no Novo Testamento para o dom de profecia, e também iremos falar sobre a importância da profecia bíblica e como nós podemos identificar se algo é de Deus ou não é de Deus. Eu quero aqui aproveitar para sugerir aos irmãos um vídeo que está no nosso canal principal, que é o canal Bíblia de Fato. E nesse vídeo, nós temos um vídeo que é João Batista foi o último profeta, que nós deixaremos aqui no primeiro comentário fixado para que você tenha acesso também a esse subsídio. Alguns conselhos que o comentarista dá aqui na orientação pedagógica é não desprezar as profecias, citando o texto de 1 aos Tessalonicenses, coisa que nós não podemos confundir com Provérbios 29, 18. Quando não há profecia, o povo se corrompe. Aquela profecia está falando de palavra. Quando não há palavra de Deus, não está falando de profecia no sentido espontâneo do Espírito de levantar alguém para falar em nome de Deus apenas. Mas o próprio contexto, que é o final do texto, diz, mas a lei. Então, quando não há a lei de Deus, quando não se cumpre a lei, não se anda conforme a lei, aí o povo se destrói. É o que o Senhor confirma usando Oséias. O meu povo pereceu ou morre por falta de entendimento. Também precisamos compreender que o próprio Senhor Jesus Cristo, também no Novo Testamento, falou sobre a inserção, sobre a presença dos falsos profetas no seu tempo e também em tempos posteriores, como em Mateus 7,15, Marcos 13 e 22. Uma das coisas mais importantes que você precisa considerar nesta lição está em Efésios, capítulo 2 e versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Aqui nós precisamos definir e saber que dentro das Sagradas Escrituras, todo o cânon, o fundamento inspiracional do povo de Deus e da Igreja do Senhor se divide em os três grandes grupos de mensageiros dentro da palavra de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, Jesus Cristo, grande profeta que veio no tempo da lei, mas nos livros do Novo Testamento, e os apóstolos, que têm essa mesma autoridade de ser enviados para, usados por Deus de forma inspiracional, trazer as escrituras, cartas, evangelhos e apocalipse, e trazer a palavra de Deus para a edificação da igreja e capacitação do povo de Deus. Esses homens de Deus, eles têm a autoridade delegada da parte de Deus para falar das coisas de Deus aos homens. Os profetas do Antigo Testamento,
Jesus Cristo submisso na unção do Messias de falar apenas aquilo que o Pai diz, e os apóstolos, os profetas e os 5 dons ministeriais, que são os dons da liderança da igreja, que foram usados por Deus tanto para trazer os livros do Novo Testamento que nós temos, como para dar orientação prática para a igreja viver na presença de Deus, pregando e ensinando o Evangelho. E agora eu te convido para você tomar na mão a sua revista no texto bíblico que está em 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 16 ao versículo 21, onde faremos uma exegese e você verá como glorioso é esse texto para o entendimento de toda a lição. Versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. O próprio João, em 1 João 1:1, ele diz, nós temos visto, nós vimos e tocamos a palavra de Deus. Quando Pedro faz a referência que nós mesmos vimos a sua majestade, ele está fazendo referência a Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração, quando, segundo Mateus 17, primeiro, Pedro, João e Tiago estavam no monte. E no versículo 17 do texto bíblico, Pedro diz, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória. O que significa Jesus ter recebido honra e glória? Significa quando a voz que veio dirigida do céu a ele diz, esse é o meu filho amado, em que eu me tenho comprazido. Então Pedro continua dizendo, quando a magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido, Mateus 17 e versículo 5. Pedro teve esta visão gloriosa de Moisés e Elias presentes com o Senhor, confirmando a palavra e a lei de que Jesus Cristo é o cumprimento de toda a obra do Antigo Testamento. E eles tiveram esse privilégio, como o círculo dos íntimos de Jesus, Pedro, Tiago e João, de ver essa gloriosa visão da majestade do Senhor glorificado. No versículo 18, Pedro diz, e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, confirmando todo esse episódio. No versículo 19 ele diz, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos. Então Pedro está dizendo, esteja bem atentos, ou seja, confira, estude a palavra dos profetas. Então ele está falando dos profetas do Antigo Testamento, a qual bem fazeis estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro. Esteja bem atento para isso. Até, então essa luz alumia em lugar escuro, até, ou seja, falando de tempo, até que o dia esclareça. O que significa o dia esclarecer? E a estrela da alva apareça em vosso coração. Quando o dia esclarece, ele está falando que simplesmente chegou o tempo em que a estrela da alva apareça em vosso coração. Como a Bíblia ela é completa em tudo, e como quando nós usamos o contexto remoto das Escrituras, nós temos iluminação da parte de Deus. Porque em Isaías capítulo 9, Isaías fala da luz que raiou no lugar de trevas. E ele diz a região, as regiões de Naftali e Zebulon. Mateus, no capítulo 4, usa esse mesmo texto para explicar que a luz que raiou nas terras de Naftali e Zebulon, ou seja, na Galileia, é o ministério de Jesus que se iniciou lá na Galileia, em Nazaré e em Cafarnaum e em Caná. E o próprio Cristo, em João capítulo 8, ele diz, eu sou a luz do mundo. Então, os profetas, como uma luz que alumiava em lugar escuro, que dava iluminação nos tempos em que não se tinha iluminação do Antigo Testamento, apenas alguns poucos reis, profetas, sacerdotes. Então, Pedro está dizendo, eles eram uma luz para nos dar as profecias do que iria acontecer. Mas até que a luz verdadeira esclareça, que é a estrela da alva, que é um dos nomes para o nosso Cristo. Então, até que Cristo venha, ele é a luz do mundo que raiou. Só que depois, em Mateus 5,14, Jesus dá a responsabilidade desta luz para a igreja e diz, vós sois a luz do mundo. Então nós temos os profetas, nós temos Jesus e nós temos a igreja. A autoridade que perpassa entre esses três grupos. Segundo o que li em Efésios 2:20, está fundamentado nos profetas, nos apóstolos, de que Cristo
é a pedra principal. Então, antes de Cristo e depois de Cristo, os profetas, os ministros, os apóstolos estão falando de que ele é o centro de todas as coisas. Por isso que o cânon se fecha no Novo Testamento com o último apóstolo, profeta, ministro, que é João, que esteve lá no monte vendo e tocou em Jesus Cristo, que ele tem a autoridade da inspiração também recebida da parte de Deus. Então, com essa explicação do versículo 19, podemos compreender agora os versículos 20 e o 21. O 20 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então ele está dizendo, nenhuma profecia é segundo a vontade dos homens. Então ele remete mais uma vez aos profetas do Antigo e estão dizendo, olha só, os profetas foram uma luz em lugar escuro, mas a verdadeira luz que ilumina é Cristo Jesus. Então eles estavam sendo inspirados pelo próprio Espírito de Cristo Jesus. E aí onde vem essa palavra ser inspirado, que é ser soprado. Então o sopro de Deus, da iluminação, passou sobre eles. Lembra que Jesus, em João, soprou a iluminação das Escrituras sobre os seus apóstolos? Segundo Lucas 24, 45, o texto diz, então abriu-lhes o entendimento para compreender as Sagradas Escrituras, porque eles estavam presos, tristes e chorando, porque não entendiam por que Jesus Cristo morreu. Mas quando as Escrituras foram abertas, então eles puderam compreender. Então a Escritura, ela não é de interpretação de homens. Então ele repete, não foram os profetas do Antigo Testamento que decidiram falar e escrever isso que eles falaram. Então a autoridade não é eles, a autoridade é aquele que inspirou eles, que é o Espírito de Deus. Versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados ou soprados pelo Espírito Santo. Isso não tira também o fato de tanto profetas do Antigo quanto do Novo profetizarem mentira do seu próprio coração. Então não é algo só deste tempo existir os falsos profetas. Sempre existiram os falsos profetas no meio do próprio povo de Deus. Veja como esses textos são gloriosos para nos dar iluminação e entendimento do ministério e da administração de Deus para com o seu povo através desses santos homens de Deus. Saímos agora da exegese do texto bíblico e iremos agora para a coerência bíblica e teológica dos três tópicos. O primeiro tópico da lição fala sobre os profetas no Antigo Testamento e para isso nós precisamos compreender o que significa esse movimento chamado de profetismo. O profetismo é um movimento religioso e também político, em que o povo era direcionado pela voz de profetas de como eles deveriam se posicionar diante de Deus e também diante da sociedade e diante do seu rei. Dentre os papéis desses profetas do movimento do profetismo em relação a Israel, era denunciar o pecado do povo de Israel, exortar o povo de Israel a voltar para o Senhor, também denunciar os pecados sociais em que os governantes tinham para com o seu povo, como, por exemplo, desprezar os pobres, cobrar altos impostos e também estar em desobediência diante da palavra de Deus. Então esses homens de Deus, eles trabalhavam para trazer o povo de volta à fidelidade para com Deus Todo-Poderoso. E Deus escolhia profetas, tanto cuidador de bois, como aqueles que queriam ser sacerdotes. Deus simplesmente escolhia o homem de Deus para profetizar segundo a sua própria vontade. Até mulheres também profetizaram, como por exemplo, no contexto de Jeremias, a profetisa Uda, que ratificou a mensagem de Jeremias por ele ser desprezado pela liderança e profetizou a mesma profecia de Jeremias, que era o fogo da ira do Senhor se acendeu e não vai se apagar. Ainda no Antigo Testamento, era possível identificar um falso profeta. Segundo Deuteronômio capítulo 18, do 20 ao 22, se esse profeta, pela sua soberba, falasse algo seu e não de Deus, como identificar se era de Deus ou não? Simplesmente se aquela palavra se cumprisse ou não.
Então não era motivo de espanto ouvir uma profecia. Se ouvia a profecia e aguardava. Se era de Deus, iria se cumprir. Se não era de Deus, então não iria se cumprir. Por isso, nós não precisamos nos entregar de forma emotiva a nada que as pessoas falam. Precisamos acreditar em Deus e, através da nossa comunhão e discernimento espiritual, saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é. A palavra profeta do grego é prophets, que significa advogar ou aquele que discursa em público. Nós podemos identificar o início desse profetismo, ou seja, desse segmento em que várias pessoas são levantadas por Deus para profetizar, em um momento bem remoto, quando Moisés sentia que o seu ministério estava muito pesado e murmurou diante de Deus em relação a isso. Isso está descrito em Números, no capítulo 11. Quando ele levou a sua queixa diante de Deus, Deus falou para Moisés que escolhesse 70 homens, e desses homens, Deus iria repartir o espírito que estava sobre Moisés para com eles, já iniciando aqui um ministério profético em Israel. O próprio texto é enfático e diz: então eles profetizaram, Números 11 e versículo 25. Mas como compreender essa questão de repartir o espírito que estava em Moisés? Então houve uma transferência da quantidade do poder, da graça e da virtude que estava sobre Moisés para os outros. Então a porcentagem da graça e da unção que estava sobre Moisés diminuiu para que houvesse a divisão para com os outros. Não é assim que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de a mesma capacidade e também as mesmas responsabilidades que Moisés tinha para com o povo, agora outras pessoas terão também a capacidade e também a responsabilidade de julgar, de tomar decisões, de definir sentenças sobre pessoas que cometeram pecados. Então esses homens seriam os chefes de grandes grupos de pessoas, de 1000, de 500, de 100 e de 50. Então esses homens foram separados por Deus. Quando você identifica o significado de 70 dentro das Sagradas Escrituras, você percebe que 70 significa a administração de Deus para com o seu povo. Aqui Deus trabalha com os 70 para administrar. Em Êxodo capítulo 15, versículo 27, o povo de Deus estava vivendo diante de 70 palmeiras e ali julgando o povo e diante da presença de Deus. Em Daniel, capítulo 9, versículo 2, se sabe que o cativeiro duraria 70 anos, onde Deus estaria administrando a rebeldia do povo de Israel com esse castigo. Depois, Deus dá um vislumbre a Daniel, em Daniel 9, 24, que existem também 70 semanas que estão determinadas, que durariam um período de tempo muito maior, que todos sabem que na última semana findará na grande tribulação. Jesus Cristo, em Lucas 10, primeiro, separou para si 70 homens e os enviou de 2 em 2 para a evangelização. Em Isaías 23, 15 e 2 Samuel 5, 4, nós entendemos que o tempo de vida de um rei é de 70 anos. E Davi viveu 70 anos, ou seja, símbolo de liderança e de administração do povo de Deus. O Deus que trabalha em meio ao seu povo, o Deus que respalda, que trata, que ensina. Esse é o Deus. Então esse é o significado dos 70 nas Sagradas Escrituras. Então eu peço a você bastante atenção para o que nós iremos falar nesse momento, que está na página de número 48 da lição dos professores, no tópico sobre o dom de profecia. O dom de profecia é diferente do ministério profético. O dom de profecia é algo espontâneo do crente cheio do Espírito Santo, em que em um momento em que ele não espera, não quer e não sabe, o Espírito Santo lhe traz uma mensagem e pede para que ele entregue essa mensagem de forma pública para toda a igreja ou de forma individual para uma pessoa. Diferente do ministério profético, onde no Antigo Testamento, de forma integral e literal, o profeta, através dos seus oráculos de ação, ele vivia a palavra e todas as pessoas que o procuravam, ele tinha uma resposta para esse povo. Mesmo quando Deus não queria falar nada para tal pessoa, Deus falava com o profeta e dizia para o profeta dizer que Deus não tem nada para falar, que vai ficar calado. Diferente do dom de profecia de forma espontânea, quando o Espírito Santo quer.
Mas o que eu quero trazer para os irmãos é o que o comentarista da lição diz aqui no subtópico o dom de profecia. Ele diz: a profecia, assim como todos os dons, segundo Paulo em sua carta aos Efésios, no capítulo 4, do 11 ao 14, tem por finalidade o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. Aí ele cita 1 Coríntios 14, do 3 ao 5. Aqui ele comete um pequeno equívoco de não dividir os 5 dons ministeriais dos chamados dons congregacionais. Os dons de línguas, de profecias, de fé, de revelação, de poder de Deus, é dado a toda a igreja. Os dons ministeriais, que são 5, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, eles são dados à liderança da igreja. Então aqui ele coloca os dois em um único nível e patamar, como que o próprio dom de profecia espontânea que alguém fala é o dom do profeta dos 5 dons ministeriais. O dom do profeta dos 5 dons ministeriais é um homem de Deus que agora, baseado no que foi escrito pelos profetas e pelos apóstolos e pelo que Cristo disse, em especial, ele exorta e consola a igreja com essas palavras para que eles permaneçam firmes, porque eles entregaram agora a sua vida ao Senhor. Há uma harmonia entre os 5 ministérios, entre o apóstolo ou missionário que vai onde ninguém conhece o evangelho, o profeta que consola esses que agora aceitaram a fé, o evangelista que trabalha nesta localidade para trazer os novos convertidos, discipulá-los, batizá-los em águas e apresentar ao pastor, que o pastor cuidará da manutenção da vida espiritual dessas pessoas, e o mestre ou professor, ele elucidará as questões da Bíblia para firmar a igreja na presença do Senhor através das Escrituras. Então toda a igreja não recebe este dom de profeta do ministério dos 5 dons de Efésios 4:11. Toda a igreja recebe o dom de profecia, o dom em que, de forma espontânea, recebe uma mensagem para entregar à igreja. Então isso é bem simples de compreender dentro das Sagradas Escrituras. E depois ele segue dizendo: é importante ressaltar que o dom de profecia, nesse tempo, não é infalível. Logo, a profecia deve ser corrigida, julgada, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Aqui ele deixa a entender como que os profetas do Antigo Testamento eram infalíveis, e agora o dom de profecia faz com que o crente também cometa erros de não entregar a profecia como se deve entregar. Tanto no Antigo quanto no Novo, existe a responsabilidade humana de entregar a mensagem. Deus nos dá a mensagem e o profeta entrega com a sua linguagem, com seus vícios de linguagem, a mensagem que Deus quer. Ele não pode acrescentar ou diminuir. Se ele, por sua vontade, acrescentar ou diminuir, essa é uma falsa profecia. Isso poderia acontecer tanto no Antigo, Deuteronômio 18, 20 a 22, como no Novo Testamento. Coisa que Cristo profetizou, que entrariam falsos profetas e falsos mestres no meio do povo de Deus, segundo está escrito em Mateus 7 e versículo 15, e também nos outros evangelhos ele faz também essa ressalva. E o próprio apóstolo Paulo, João, Pedro e os demais deixaram exortados nas epístolas que se levantarão no meio de vós lobos devoradores, falsos mestres, falsos apóstolos e falsos profetas. E o que é que os falsos profetas fazem? Eles enganam. Então, o meio pelo qual mais se usa para enganar as pessoas é a Bíblia Sagrada. Ou seja, expondo ela de forma errônea, a ponto de manipular as mentes, os corações e levarem eles a se distanciar do Senhor. Então, muito cuidado com isso. Em 2 textos, João e Pedro, que estiveram com Jesus no Monte da Transfiguração, falam sobre esses falsos profetas. 1 João 4, primeiro, João fala, e 2 Pedro 2, do 1 ao 3, o apóstolo Pedro fala. Saindo do nosso segundo tópico, entramos no nosso terceiro tópico, entendendo a profecia bíblica. E aqui nós precisamos compreender algo muito importante relacionado à interpretação das Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada, ela precisa ser interpretada à luz do seu próprio contexto. Nós precisamos considerar
que em relação às Sagradas Escrituras, a Bíblia contém diversos tipos de literatura. E quando você olha para a Bíblia Sagrada, ela tem literatura dramática, como o livro de Jó, tem documentos legais, como no Pentateuco, no livro de Êxodo, no livro do Deuteronômio. Existem letras de músicas em salmos, em cantares, assim como poesia e oração, também salmos, cantares em Isaías. Literatura de sabedoria, como por exemplo Provérbios, Eclesiastes. Literatura apocalíptica, que está no livro de Daniel, no Antigo Testamento. História curta, como em Ruth, e sermões registrados em Atos, como o próprio livro do Eclesiastes, é uma pregação, é um sermão. Discursos e proclamações, como do rei Nabucodonosor, em Daniel. Orações nos Salmos, parábolas de Jesus Cristo, fábulas e epístolas, como Efésios, Romanos, 1 Tessalonicenses e etc. Então são vários tipos de formas de escrita que estão na palavra de Deus. Mas o que precisamos ter em mente é que a interpretação das escrituras ela está submetida ao próprio contexto da escritura. A exegese correta e sadia ela está submissa à totalidade da revelação. A hermenêutica é a ciência que se utiliza de vários métodos para interpretar textos antigos, tanto da Bíblia como de outros textos não bíblicos. Então, quando aplicamos a hermenêutica no texto bíblico, nós extraímos dele a interpretação de forma correta. A própria palavra hermenêutica vem do deus da mitologia greco-romana Hermes, que era o deus da comunicação, em que até Paulo e Silas foram adorados como se fossem o deus Hermes, porque eles estavam trazendo uma mensagem diferente, uma mensagem nova para o povo daquele período. Então é preciso compreender a mensagem dos profetas para o tempo em que eles profetizaram, mas também a mensagem dupla, que falavam de pessoas daquela época, porque nascerá o Emanuel, mas o Emanuel que nasceu também fala do Emanuel Jesus Cristo, o menino se nos deu. Quando nós compreendemos isso, nós com oração e afinco e dedicação nos estudos, nós podemos compreender a maior parte dos textos bíblicos, porque nós consideramos que existem textos de difícil compreensão, que por mais que haja labuta, sempre há divisões e visões de interpretação diferente em relação a esses textos. O problema que há nos métodos da modernidade em relação à Bíblia Sagrada é que cada um quer enxergar o texto bíblico à luz do seu próprio entendimento. E Pedro, no texto bíblico, diz simplesmente que a profecia ela não é produzida por vontade de homem. Se não é produzida por vontade de homem, eu, ser humano, homem, não posso decidir o que o texto está me falando. Eu tenho que buscar o propósito do autor, quem era o autor, para quem ele escreveu, estudar os vícios de linguagem, estudar tudo aquilo que está relacionado a figuras de linguagem, e compreendendo tudo isso e as formas de escrita, eu vou me aproximando da interpretação correta das Sagradas Escrituras. E nós citamos um texto aqui. Quando não há profecia, o povo se corrompe. Não está falando de profecias dessa do dom espiritual da atualidade da igreja, mas está falando da lei, a profecia a partir das Sagradas Escrituras, que é o que o profeta dos 5 dons ministeriais faz. Ele usa as escrituras e pelo espírito de profecia, ou seja, a direção do Espírito Santo, ele profetiza o que está escrito para o povo, para que haja santificação, obediência e glorificação do nome do Senhor, nosso Deus. Mas, graças a Deus, que segundo Apocalipse 19 e 20, haverá o fim da falsa profecia, com o fim do falso profeta. E esse espírito do anticristo, que trabalha não só externamente fora do povo de Deus, mas corrompendo alguns de entre o povo de Deus, ele será aniquilado para todo o sempre. E nós estaremos para o Senhor agora com toda a sua palavra, compreendendo e vendo de forma mais profunda por toda a eternidade. Para nós finalizarmos, como eu posso aplicar esse conhecimento sobre a mensagem dos profetas, sobre o ministério profético, para o meu dia a dia? Como eu posso compreender todas essas coisas? Primeiro, nós precisamos compreender que a palavra de Deus nunca faltou, que Deus falou no Antigo, que a autoridade do Antigo também está no Novo,
e que tudo gira em torno da pessoa de Jesus. Ele é a profecia principal e verdadeira, porém ele mesmo, através do seu Espírito, inspirou homens. E aí onde entra a indagação de muitas pessoas que, para tentar confrontar as Escrituras, eles dizem: a Bíblia é coisa de homem, então eu não acredito na Bíblia Sagrada. A Bíblia foi escrita com palavras humanas. É Deus, através do seu escrito, falando com o povo, com a linguagem do povo. Lembre que Jesus disse a Nicodemos que se ele falasse das coisas sobrenaturais lá do céu, com a linguagem do céu, ele não iria compreender. Por isso que ele falou sobre nascer de novo, uma linguagem humana que Nicodemos iria compreender. Então nós precisamos cercar as pessoas que estão na nossa vida, dizendo: Deus falou, mas Deus ainda fala. De várias formas, de muitas maneiras, Deus ainda fala. Deus falou por meio de anjos, por meio de profetas, Deus falou até por meio de animais. Deus fala por meio da agência que evangeliza, que proclama que é a igreja. E hoje nós estamos pregando que Jesus Cristo veio e voltará. Estamos ensinando o povo a guardar as palavras de Jesus Cristo, porque está contido dentro da grande comissão: pregar para que eles se convertam e ensinar para que eles permaneçam. Nós temos duas grandes obrigações: conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Por isso, meu amado irmão, professor de escola dominical, líder de escola dominical, pastor, a nossa capacitação ela é contínua. Não já estamos, precisamos buscar para estar capacitados para pregar, para ensinar e para exortar a partir das Escrituras e não segundo a nossa vontade. Que Deus abençoe grandemente. Muito obrigado por você ter tido a graça de estar conosco até o final, nessa lição dos jovens. Semana que vem, nós estaremos estudando a lição de número 8, que tem por título Fé para crer que Deus não criou o mal. Outra lição muito importante, nós iremos ver também aquele texto lá de Isaías, capítulo 45. Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima aula em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal EBD Sim Senhor e também deixar o seu comentário. O que você achou dessa aula para os jovens nesse dia? Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.